seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. A palavra falada de Deus é a semente original. Graças a Deus por mais esta oportunidade de levar até você mais uma mensagem para o vosso elevo espiritual. As 3 etapas da graça. A primeira etapa é a justificação. Em Hebreus 12, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, no qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, no verso 1 e 2. Que Deus abençoe o teu coração como uma terra fértil, para que esta semente, a palavra, cresça. As 3 etapas da graça: a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. A justificação tira o pecador do mundo. A santificação tira o mundo do pecador. E o batismo do Espírito Santo leva o pecador deste mundo para o céu. Eu quero falar sobre a santificação. Deus possa te dar desejo no teu coração para receber esta palavra. Esta é a minha oração.
nosso texto áureo, a carreira que nos está proposta. Quando Deus chama o pecador, ele passa nesta chamada por 3 etapas da graça. A carreira que está proposta, Deus, ele está chamando. O livro de Atos dos Apóstolos nunca foi encerrado. Não foi encerrado porque Pedro disse que a chamada é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Eu espero que Deus fale ao teu coração, te dando entendimento, porque 1 Timóteo 3:16 nos diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3:16. Que palavra gloriosa para o coração do eleito, chamado. Em Mateus 7:21 nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Para o homem que edificou a casa sobre a rocha, ela não caiu, porque estava firme na rocha, Cristo, palavra. E aquele que estava edificada a sua fé, a sua casa sobre a areia, a casa caiu, porque não passou pela prova que é necessário passar na vida do cristão. Quando Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Isto é os dons que as igrejas têm, usando assim até uma parte para a libertação das pessoas, expulsar demônios, profetizar e fazer muitas maravilhas. Jesus não disse
no dia do julgamento, no trono branco, que é o que vai acontecer. Jesus Cristo estava relatando como será o julgamento do trono branco, quando as pessoas se justificarem dos trabalhos que fizeram. Na minha igreja eu expulsava demônios usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Na minha igreja eu profetizava usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Na minha igreja eu fiz muitas maravilhas usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvirão da boca do próprio Senhor Jesus. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Romanos 11:29 nos diz: os dons e a vocação de Deus são dados sem o arrependimento. Veja bem que o profeta desta era, ele disse que são dons, vocação e chamada. Você pode ser chamado até mesmo para ser um religioso, mas se você for chamado, você vai examinar. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:39 e 40. Voltando, então, Jesus disse que eram praticantes da iniquidade. Veja bem que nos Salmos 68:18 nos diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. É necessário que você peça para Deus abrir o teu entendimento para compreender as Escrituras. O movimento pentecostal é recheado, é uma promessa da Bíblia que Deus iria restaurar a igreja, restaurar a fé. E dentro do movimento pentecostal veio a restauração dos dons. Agora nos diz a palavra 1 Coríntios 12 que os dons são dados para edificação da igreja. Em 1 Coríntios 13 e no verso 8 nos diz: o amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, a restauração dos dons, Deus, um projeto maior, que era restaurar a sua palavra. 1 Coríntios 12 e no verso 31, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E a excelência é a palavra, é Cristo. Juntando todas estas escrituras, nós vimos a profecia da restauração dos dons, os 9 dons espirituais de 1 aos Coríntios 12, que em 1 Coríntios 13 há uma profecia
que os dons seriam aniquilados, porque viria aquilo que é perfeito. E o que é perfeito é a palavra de Deus. Este é o caminho mais excelente que o Espírito Santo falou. E agora nós encontramos também, primeiro aos Coríntios 3, no verso 11: portanto, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2:20 nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Que coisa gloriosa! Que Deus te acrescente, que você possa entender que há um caminho mais excelente. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos que através do jejum e da oração nós alcançamos alguns dons. O nosso espírito fica leve, sensível para receber dons e também estes dons nos encaminhar para o dom perfeito que é Cristo, a palavra. Em João 17:17, Jesus, fazendo a sua oração a respeito da unicidade composta, a última doutrina que o Senhor ensinou foi a doutrina da unidade. Ou seja, quando se fala da igreja, fala da unicidade de Deus. Em João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a igreja está sendo santificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e no verso 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegidos desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Em João 8 e no verso 31 e 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias 3:6 nos diz: o meu povo pereceu por falta do conhecimento, e o povo pecou por não praticar aquilo que Deus tem derramado. O apóstolo Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3:18. Prepare a tua alma. Deus te abençoe. Forte abraço.
cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Qual vento veemente, o poder a casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Noutras línguas se falarão, como Cristo concedeu, do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder e batiza cada o poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder, Senhor, manda já teu poder e batiza cada um.